Provavelmente você que é homem já passou por alguma dor no testículo em algum momento da sua vida. Seja uma dor leve, seja uma dor intensa, limitante, você já deve ter passado por isso por alguns dias ou uma dor que você tem ela já há algum tempo. Então, se você já teve ou tem essa dor, fique conosco até o final desse vídeo, que iremos falar sobre algumas causas e até mesmo tratamentos para esse problema que muitos homens passam. Sou o Dr. Santiago Cardoso, médico urologista, trabalho muito na parte de andrologia e o tema de hoje é dor testicular. Quais são as causas? Bem, antes de iniciar esse vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar, envie para o maior número de pessoas que passam por esse problema e vamos para o vídeo. Bem, a dor testicular ela pode ser dividida basicamente entre as dores agudas e as dores crônicas. Vamos falar das dores agudas, que é um diagnóstico sindrômico bastante conhecido como escroto agudo. Quais seriam os diagnósticos possíveis? Entre os diagnósticos mais comuns temos a orquiepididimite ou apenas epididimite e temos a torção testicular. Quais seriam as diferenças entre essas duas patologias? Tanto uma quanto outra, o início da dor é de forma súbita, ou seja, de repente vem a dor e ela deve ser diagnosticada com bastante rapidez, devido à suspeita de torção testicular, que deve ser realizado o tratamento cirúrgico nas primeiras 6 horas de dor. Na epididimite, ela é causada por uma bactéria, causando uma inflamação no epidídimo, que é o canal que transporta o espermatozoide, e às vezes até mesmo no testículo, aumentando ele de volume e gerando consequente dor às vezes até incapacitante. A torção testicular vai acontecer da mesma forma, mas por conta de uma rotação do testículo no seu próprio eixo, impedindo assim o fluxo de sangue para o testículo. E isso vai causar dor, vai gerar edema, o testículo vai aumentar de tamanho da mesma maneira. Não é causado por bactéria, como na orquiepididimite, mas é causado pela interrupção do fluxo de sangue que irriga o testículo. Por conta disso, deve ser tratado de forma rápida. Como podemos fazer o diagnóstico? Basicamente pela história e pelo exame físico. No exame físico, realizaremos algumas manobras, como por exemplo a elevação do testículo. Na orquiepididimite, através da elevação do testículo, o paciente normalmente vai ter uma melhora da dor. Na torção testicular, o paciente de pé, elevamos o testículo e não tem melhora nenhuma da dor. Podemos também fazer testar um reflexo que se chama reflexo cremastérico, através da estimulação de algo pontiagudo na região mediana da coxa, superficial na pele, olhamos para a bolsa escrotal, olhando se o testículo se movimenta para cima e para baixo. Normalmente, na torção testicular não vai haver esse reflexo, ele não vai movimentar, diferente da orquiepididimite, que apesar de aumentado, de inflamado, ele pode sim ter essa movimentação. Para o diagnóstico de certeza, a realização do ultrassom do testículo com a visualização da circulação, que é o Doppler, podemos ver se existe diminuição ou até interrupção do fluxo de sangue para o testículo.
Se identificar essa alteração, temos o diagnóstico de torção testicular e a realização da cirurgia de imediato deve ser feita para tentar salvar esse testículo. Nos casos que é realizado a cirurgia e o testículo apresenta necrose, ou seja, o testículo morreu de fato, às vezes é necessário a retirada desse testículo. Para os casos que houve uma diminuição do fluxo, mas não houve necrose, o testículo ele é voltado para a posição, para retornar à circulação normal e fixação dos dois testículos na bolsa, para que não haja novamente essa mesma situação. Agora, falando em dores crônicas, temos aqueles pacientes que têm uma dor no testículo, que às vezes há já alguns meses, às vezes há alguns anos. Pacientes que têm uma dor contínua, de forma contínua, nunca interrompe a dor, e temos aqueles pacientes que têm aquela dor intermitente, recidivante. Às vezes passa por alguns dias sem dor, alguns dias com dor. Então temos alguns diagnósticos mais comuns. Quais seriam as possibilidades? Temos varicocele, que é a principal causa de infertilidade do fator masculino. O que seria isso? Varicocele são veias dilatadas do testículo por conta da anatomia que acontece principalmente do lado esquerdo. Essas veias vão drenar na veia renal esquerda no ângulo de 90 graus, dificultando o bombeamento de sangue para a parte superior. Isso faz com que o sangue se represe mais, dilatando. Esse sangue tem substâncias nocivas que agridem o testículo e causam consequente dor e, às vezes, alteração na produção de espermatozoide, na espermatogênese. Quando identificada a alteração no espermograma com a varicocele grau 2 ou 3, seria uma indicação cirúrgica para varicocele. A dor crônica causada pela varicocele geralmente tem uma característica de ser leve, por vezes moderada, mas nunca tão intensa. Às vezes alguns dias com dor, alguns dias sem dor. Seria uma dor intermitente. E a cirurgia realizada por conta da dor tem uma melhora em apenas 50% dos casos, 50% dos pacientes que são submetidos à cirurgia. Outras causas de dor testicular podem ser as dores referidas, ou seja, uma dor oriunda de outro local que irradia a dor para o testículo, como por exemplo hérnia inguinal, que pode comprimir os nervos que vão para o testículo, causando uma dor testicular, principalmente característico com esforço físico, de acordo com alguma posição que o paciente está. Além disso, hérnias da coluna, hérnia de disco, que pode comprimir o nervo, que irradia para o testículo especificamente, também pode causar uma dor referida no testículo. Sendo assim, identificando essas causas, seria importante o tratamento das causas para a melhora da dor testicular. Citamos aqui algumas causas de dor testicular. Se você chegou até o final desse vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhem com quem precisa ouvir esse assunto. Curtir o vídeo é muito importante porque o YouTube entende que nosso tema é relevante e assim ajuda no crescimento do nosso canal.